Olá, jovens! Mais uma aula de história com o professor Vilarim e dando continuidade aos vídeos, vamos falar sobre Juscelino Kubitschek, JK, é verdade. Os anos dourados, é verdade, os anos dourados. Bem, é, Juscelino Kubitschek, ele vai assumir após as eleições que ocorreram em 1955. Ele venceu, não foi com uma margem grande que ele venceu, né? A diferença dele, que representava o PSD aliada ao PTB, ele estava com 36% dos votos, enquanto a UDN, com Juarez Távora, 30% dos votos. A diferença não foi tão grande. Houve até uma tentativa de golpe e vai surgir, nesse período, antes de tomar posse, um movimento entre golpistas e legalistas. Os golpistas, eles queriam anular as eleições, dizendo que ela não foi 50% mais um e por isso ela não tinha validade, que tinha acontecido fraudes também. Tá? A oposição reclamava isso. Na época, ocorreu do afastamento por questões médicas, licença médica, do presidente Café Filho, e assume o presidente da Câmara, Carlos Luz. E Carlos Luz se coloca nessa posição de golpista. Não aconteceu, essa intervenção que ele queria não ocorreu, até porque o ex-ministro da Guerra, que ele tinha entregado o cargo, e foi Henrique Teixeira Lott, ele fez um golpe, mas um golpe preventivo. E esse golpe preventivo não era para anular a eleição, era para garantir a posse de Juscelino Kubitschek e do seu vice, que era o João Goulart. Tá? Então isso aconteceu. Carlos Luz, que ficou substituindo o Café Filho, mas por poucos dias, foi deposto do cargo, fugiu para São Paulo, do Rio, da capital federal, fugiu para São Paulo, num cruzador da Marinha, fugiu para São Paulo para tentar reverter a situação. E enquanto isso, apoiado pelo comando militar, o general Lott, ele vai junto ao Senado, que inclusive colocou o Brasil num estado de sítio. Nereu Ramos, que representava o Senado, o presidente do Senado, assume. Nereu Ramos assume, o Brasil fica num estado de sítio. O estado de sítio seria por um mês, mas prorrogaram por mais um mês para garantir a posse do Juscelino Kubitschek, que ocorreu em janeiro de 1956. E ocorreu tranquilamente. E o governo de Juscelino Kubitschek foi um governo tranquilo, politicamente tranquilo, sem perturbações. O governo de JK. JK, ele fez um governo desenvolvimentista, era nacional desenvolvimentista. E tinha um slogan, e o seu slogan era 50 anos em 5 de governo, 50 anos em 5. Ele estava prometendo progresso para o país através do plano de metas. O plano de metas. Cada meta tinha uma numeração, viu? Plano de meta. Eram 31 metas. E a 31ª meta era a construção de Brasília. Construção de Brasília, que estava na Constituição de 1946, falava-se de transportar a capital do Brasil, que estava o governo federal no Rio de Janeiro, para o interior do Brasil. Era um plano que já vinha antes, chamado a Marcha para o Oeste. Inclusive, num dos seus comícios, houve alguém que perguntou, né, no comício: ô doutor,
o senhor vai ter coragem de transferir a capital do Brasil? Ele pensou por alguns segundos, só segundos. É uma das minhas metas, transferir a capital do Brasil. E foi a proposta que ele conclui no final do seu governo. Bem, Juscelino Kubitschek, ele fez um governo que foi de 1956 até 1961, de grande crescimento econômico, novas tecnologias, modernização. Governo assim. Suas metas, elas eram divididas em categorias, ou seja, eram 5 categorias. Indústria, foi onde ele mais investiu. Transporte, também teve um grande investimento, construções de rodovias. O Brasil, quando ele assumiu, tinha apenas 800 quilômetros de estradas pavimentadas. Quando ele conclui o governo, são 6.000 quilômetros de estradas pavimentadas no Brasil. Energia, ele avançou nessa área, a construção de usinas hidrelétricas, como Três Marias e Furnas. Bem, então, o investimento dele nesta área, essas metas, elas tiveram sucesso. Porém, no setor de alimentação e educação, não recebeu tanto investimento. Lembra até de uma charge onde um homem do povo, Jeca, como se chamava, né? Um Jeca, ele diz: doutor, né? Sobre o que Juscelino tinha feito. Aí Juscelino diz: você hoje anda em automóvel brasileiro, você está em estradas pavimentadas brasileiras, você usa combustível brasileiro. O que você quer mais? Ele diz: doutor, eu gostaria de um feijão brasileiro. Dá para você compreender que a questão social, né? Houve um investimento em modernização, tecnologia, e desenvolvimento econômico não significa desenvolvimento social. Enquanto a área tecnológica, industrial, recebendo investimentos estrangeiros, porque esses investimentos chegavam através dos empréstimos e das empresas que vinham aqui para o Brasil. As montadoras de veículos, por exemplo, que foi para o ABC Paulista, a Volkswagen, a GM. Então, essas empresas, elas foram montadas aqui no Brasil, gerou emprego. Inclusive, o Centro-Sul, que recebeu esse potencial de indústrias, ele passou a ter um desenvolvimento maior do que as outras regiões do Brasil, essa região. E vai acontecer aquele processo migratório das regiões, como muitos do Nordeste seguiam para São Paulo, e Rio de Janeiro, seguiam para essa região onde viam que o desenvolvimento estava acontecendo. Foi um período em que o Brasil ganhou a Copa do Mundo na Suécia, em 1958. Pelé, bem jovem ainda, se destacando, né? Para a alegria do povo, é verdade. A música, a bossa nova, que é uma mistura do samba com jazz americano, e aí vai ter o Vinícius de Moraes, o Tom Jobim, então esses vão aparecer. Agora, era música para intelectuais, era uma classe assim, de estudantes universitários, eram eles que se encantaram com essa música, né? Não era assim, povão, era uma música para uma certa elite. Então, a bossa nova, inclusive,
o presidente sorridente, ele sempre aparecia sorrindo. JK, o mineiro JK, o mineiro lá de Diamantina, o mineiro JK, ele sempre sorrindo e visitando os bailes, ele conhecido como o presidente Bossa Nova. Presidente Bossa Nova. Sempre sorridente. Tinha um perfil, uma certa semelhança com Getúlio, viu? A questão assim da popularidade. Então, esse seu governo construiu bastante rodovias. Bem, quando se fala em rodovias, se pensa também nos automóveis que por lá vão passar, né? E a manutenção para os automóveis. Então, as lojas, as revendedoras de peças e automóveis, vem aí, em detrimento das ferrovias. É verdade. E os transportes de carga passaram a ser feitos por caminhões, por carretas, né? Passaram a ser feitos dessa forma. Bem, foi uma consequência desse governo ocorrer dessa maneira. Bem, jovens, então, esse plano tinha, ou seja, o plano de metas que eu falei para vocês, que eram 31 metas, né? A 31ª, construção de Brasília. É verdade. Brasília, no Planalto Central brasileiro, a oposição dizia, ele não vai conseguir. A UDN, lembrando da UDN, ele não vai conseguir. Em apenas 5 anos, construir uma cidade, não vai conseguir. Isso é muito caro, realmente, pessoal. Custou muito caro. Até hoje não se sabe quanto custou Brasília. Foram empréstimos, muitos empréstimos, que depois chegaram, claro, a oposição, né? A acusá-lo de corrupção, de não justificar os valores, por esse motivo. Bem, mas conseguiu. E foi feito principalmente por mãos do Nordeste, de nordestinos, que para lá iam, quando souberam que Brasília ia ser construída e que, apesar de mão de obra, aqueles caminhões levando agora para o centro do Brasil, para aquela região do Cerrado brasileiro. Então, os candangos, ok? E eu vou gravar um vídeo para vocês falando sobre a história dos candangos e a construção de Brasília. Bem, pessoal, Juscelino fez esse governo desenvolvimentista, um governo moderno, com tecnologia. Imagine como a população estava, né? A dona de casa agora tinha uma enceradeira em casa. Modernidade, né? Tinha uma panela de pressão. Opa! Um feijãozinho feito na panela de pressão, né? Embora que dizem que a panela de barro é bem mais gostosa, né? Bem, geladeira, televisor. Os jovens começaram a usar jaqueta de couro, James Dean, começaram a dançar o twist. Olha aí, quanta modernidade, né? São os anos dourados, né? Que quem viveu essa época não esquece. Bem, jovens, eu espero ter contribuído com vocês com essas informações e que elas ajudem no seu Enem e nos seus vestibulares no Brasil. Bem, tudo de bom e até um próximo vídeo, se Deus permitir. Até mais e um abração para todos.